O segredo oculto dos antigos sobre a lei do espelho. Você já se perguntou por que determinadas situações parecem sempre te encontrar, mesmo quando você muda de lugar, de rotina ou de pessoas ao seu redor? Por que certos padrões se repetem, como se a vida estivesse tentando te mostrar algo que você insiste em não ver? Existe uma força silenciosa que nos acompanha em cada gesto, cada emoção e cada relação. Ela está presente nos encontros que nos tocam, nos conflitos que nos ferem, nos elogios que nos desconcertam e nas críticas que nos abalam. Essa força tem um nome que poucos ousam pronunciar com verdadeira responsabilidade: espelho. O mundo em si não é neutro, mas ele também não é injusto. O mundo é revelador. Ele reflete, com exatidão poética e muitas vezes dolorosa, aquilo que vibra dentro de nós. E quanto mais negamos isso, mais intensos os reflexos se tornam. Eles ganham volume, forma, cor, rosto, voz, até que finalmente sejamos capazes de parar de apontar e comecemos a observar. A lei do espelho não é uma metáfora, é uma lei viva, ativa e implacavelmente justa. Tudo o que está fora é um eco do que ainda pulsa dentro. Imagine uma sala completamente espelhada. Em cada canto que você olha, vê a si mesmo, em diferentes ângulos, expressões, estados. Agora imagine que, ao invés de espelhos visíveis, essa sala é o seu cotidiano. As pessoas com quem convive, os desafios que enfrenta, os sucessos que comemora, tudo ali está te mostrando quem você é, ou quem você acredita que é. E por mais difícil que seja aceitar, a verdade é simples: a realidade nunca mente. O que vemos no outro é, muitas vezes, o que está escondido em nós. Não reconhecido, não curado, não assumido. A raiva que sentimos por alguém pode ser o grito abafado da nossa própria impotência. A admiração que cultivamos em segredo pode ser o espelho de um talento nosso que foi esquecido. A irritação com o comportamento de alguém pode ser a projeção de um aspecto interno que rejeitamos em nós mesmos. A inveja que fingimos não sentir pode ser um desejo sufocado de liberdade, de expressão, de autenticidade. Cada emoção que surge diante do outro é um reflexo da nossa alma pedindo atenção, pedindo luz, pedindo consciência. Essa compreensão não é nova. Na verdade, ela é ancestral. Os ensinamentos herméticos já diziam: como é dentro, é fora, como é acima, é abaixo. Hermes Trismegisto apontava que os planos da existência estão interligados. O micro reflete o macro, o interno molda o externo. Essa não é apenas uma filosofia, é uma chave espiritual. Uma forma de ver a vida com olhos de sabedoria. Quando você começa a olhar o mundo como um reflexo do seu estado interior, tudo muda. As mágoas se tornam mestres. Os conflitos viram espelhos. As dores ganham propósito. Carl Jung, ao falar sobre sombra, trouxe para a psicologia moderna esse mesmo princípio. Segundo ele, tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos é projetado no outro. Chamamos de defeito aquilo que não tivemos coragem de integrar, e assim seguimos reagindo à imagem que criamos do mundo como se o problema estivesse fora, quando na verdade o incômodo é o convite à cura interna. Eckhart Tolle nos lembra que a vida acontece agora, e que o outro, por mais desafiador que seja, é sempre um convite para o despertar. Ele diz que as pessoas mais difíceis são, muitas vezes, os nossos maiores mestres, porque nos forçam a ver o que ainda está inconsciente em nós. Não se trata de culpar-se, nem de culpar os outros, trata-se de se observar, de se perceber com honestidade radical, porque é apenas com verdade que conseguimos nos libertar das repetições. O espelho não precisa ser cruel, ele pode ser sagrado. Quando olhamos com compaixão, vemos além das projeções. Vemos a alma pedindo passagem. Vemos a criança ferida tentando se proteger. Vemos o adulto tentando sobreviver. E é nesse espaço entre o reflexo e a resposta que podemos transformar o ciclo. O primeiro passo é aceitar. Sim, o que está fora está revelando o que está dentro. E ao invés de resistir a isso, podemos usar essa consciência para crescer, curar e integrar. Este vídeo é mais que uma explicação sobre a lei do espelho. É um convite à presença.
É uma oportunidade de sair do piloto automático e começar a viver com responsabilidade espiritual. Porque a verdade é que não existe cura sem confronto, não existe libertação sem olhar, e não existe autoconhecimento sem refletir. A partir de agora, vamos juntos mergulhar nos mistérios e nas verdades dessa lei ancestral. Mas não para apenas entendê-la, vamos vivê-la, reconhecê-la, honrá-la. Porque ao enxergar o reflexo, você não vê apenas o mundo, você vê a si mesmo. E é aí que começa a verdadeira transformação. Muito antes da psicologia moderna traduzir o comportamento humano em traços, padrões e traumas, os antigos já compreendiam que a realidade era uma extensão da alma. Civilizações inteiras construíram templos, rituais e mitologias baseadas na ideia de que o mundo externo era um palco simbólico, uma grande metáfora em movimento, espelhando os estados internos de quem o observa. A lei do espelho não é uma invenção recente, é um conhecimento ancestral que apenas mudou de linguagem ao longo dos séculos. No Antigo Egito, o espelho não era apenas um objeto funcional, era um símbolo de passagem. Os sacerdotes utilizavam espelhos de bronze polido em rituais de autovisão espiritual. Acreditava-se que olhar no espelho em estado meditativo revelava a verdade da alma. Era mais do que reflexo físico, era a revelação metafísica. O reflexo não mostrava apenas o rosto, mas o que estava escondido por trás dele. Em rituais de iniciação, o espelho era usado como um portão entre o consciente e o inconsciente, entre o ego e o eu superior. Na tradição hermética, registrada nos ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, a correspondência entre os planos é clara. O que está dentro é como o que está fora. O que está em cima é como o que está embaixo. O princípio da correspondência, um dos pilares do hermetismo, sustenta que tudo no universo é reflexo de algo maior ou menor, e que os mundos visível e invisível estão interligados. Essa compreensão não era mística no sentido superficial, era estratégica. Os sábios sabiam que, ao mudar o estado interior, era possível alterar o fluxo da realidade ao redor. Na filosofia oriental, especialmente no Shinto japonês, há um objeto sagrado chamado Yata no Kagami, o espelho sagrado, um dos 3 tesouros imperiais. Ele simboliza a verdade e é considerado o reflexo da alma pura. Para os japoneses, esse espelho não apenas reflete o corpo, mas a essência. A mitologia conta que a deusa Amaterasu, ao se esconder em uma caverna, foi atraída de volta à luz quando se viu refletida nesse espelho, reconhecendo sua própria luz esquecida. Mais uma vez, o espelho como instrumento de retorno ao eu. Na Grécia Antiga, os oráculos não eram apenas adivinhos, eram intérpretes da alma humana. O templo de Apolo em Delfos exibia a inscrição que atravessou milênios. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa não é uma frase inspiradora, é uma chave espiritual. Ao conhecer o que está dentro, o homem compreende o que está fora. Ao mergulhar em si, ele acessa as engrenagens do cosmos. A realidade responde à consciência. O universo reflete a vibração da mente. E se avançarmos para as tradições indígenas da América do Sul, encontramos o mesmo princípio, ainda que expresso em outras palavras. Muitos povos originários compreendem que a natureza externa reflete o estado interno da tribo ou do indivíduo. Se a terra está doente, é porque a alma da comunidade está em desequilíbrio. Se o rio seca, é porque há algo secando dentro do povo. O mundo natural é tratado como espelho vivo. As plantas, os animais, o clima, tudo é lido como uma linguagem simbólica que revela o que precisa ser curado dentro de nós. Essa sabedoria ancestral não sobreviveu apenas em livros ou templos. Ela está pulsando em práticas silenciosas, em olhares atentos, em tradições que ainda se recusam a esquecer. Quando você olha para essas culturas e percebe que, mesmo separadas por oceanos e milênios, todas elas apontam para a mesma verdade, de que o mundo é um espelho, você entende que não se trata de crença. Trata-se de uma lei universal que sustenta a própria existência. E por que esse segredo foi ocultado? Talvez porque olhar para o espelho exige mais coragem do que seguir, culpando o mundo. Talvez porque aceitar que a realidade reflete o nosso interior
obriga uma responsabilidade espiritual que poucos estão dispostos a assumir. É mais fácil culpar o governo, a família, o parceiro, a crise, o azar. É mais fácil se proteger em histórias externas do que encarar a alma nua diante do reflexo. Mas quando você aceita essa verdade, quando você se alinha a essa sabedoria ancestral, algo muda de forma definitiva. Você começa a perceber que tudo o que te irrita, te encanta, te frustra ou te move é sobre você. E isso, ao contrário do que parece, não é um fardo. É uma liberdade imensa. Porque se o mundo está te mostrando quem você é, então você tem o poder de reescrever essa história a partir de dentro. A lei do espelho, quando compreendida em sua origem, deixa de ser uma teoria espiritual e passa a ser uma ferramenta de alquimia pessoal. Você se torna o observador e o autor, o reflexo e a fonte, o que vê e o que cria. E nesse ponto, a vida ganha uma nova camada de sentido, porque você para de fugir do que vê e começa a transformar o que sente. É fácil entender a lei do espelho quando se trata de coisas óbvias. Um comentário agressivo que te fere, uma crítica que te abala, um comportamento repetitivo que você já conhece em si mesmo. Mas o verdadeiro poder dessa lei não está na superfície. Ele se revela nos reflexos sutis, inesperados, nos encontros que te incomodam por razões que você não sabe explicar, nas pessoas que te provocam, reações desproporcionais, nos sentimentos que parecem não ter lógica, mas que gritam silenciosamente por compreensão. A mente tenta racionalizar, justificar, minimizar, mas a alma não se cala. Ela se comunica através dos sinais, das emoções, dos espelhos vivos que surgem no caminho. E se você ainda não entendeu a mensagem, o reflexo se repete. Ele muda de rosto, de situação, de intensidade, mas carrega a mesma vibração, porque a vida não quer te punir. Ela quer te revelar. Ela insiste até que você veja o que está negando. Até que você perceba que o que dói não é o outro. É a parte de você que ainda não se curou. Existe um engano comum ao aplicar essa lei. Muitos acreditam que ela serve apenas para identificar defeitos projetados. Mas o espelho revela tudo. Também mostra sua luz. Aquilo que você admira profundamente em outra pessoa, a coragem, a liberdade, a leveza, a sabedoria, também é reflexo. Você não reconheceria fora algo que não existe, mesmo que adormecido, dentro de você. O problema é que nos identificamos mais com a dor do que com o brilho. Rejeitamos a luz com a mesma força com que negamos a sombra. E isso nos impede de enxergar nosso verdadeiro potencial. A inveja, por exemplo, é um reflexo poderoso e mal interpretado. Ela não aponta para a maldade do outro, mas para a parte de você que se sente paralisada diante de um desejo não vivido. A pessoa que te desperta inveja está te lembrando, sem querer, de algo que sua alma quer experimentar, mas que sua mente teme assumir. Não é sobre querer o que o outro tem, é sobre lembrar o que você abandonou em si. A irritação constante com determinados comportamentos também é um reflexo preciso. Se alguém te incomoda com sua lentidão, sua desorganização, sua insegurança, pergunte-se: por que isso me afeta tanto? Pode ser que você tenha reprimido essa mesma característica dentro de si. Talvez tenha crescido aprendendo que ser lento é ser fraco, que ser inseguro é ser incapaz, e hoje projeta essa rejeição no outro. O reflexo não é literal, mas simbólico. O que está sendo mostrado não é o outro em si, mas a sua relação com o aspecto que ele representa. O mesmo vale para padrões que se repetem. Relacionamentos que seguem a mesma dinâmica, amizades que terminam do mesmo jeito, ciclos de escassez, sabotagens emocionais, desconexão espiritual. Nada disso é coincidência. São espelhos quebrados refletindo partes de você que ainda estão fragmentadas. E enquanto você continuar culpando o espelho, continuará ignorando a rachadura dentro. O reflexo não é o problema. Ele é o sintoma. O verdadeiro convite está na raiz. Há também os reflexos positivos que te intimidam. Pessoas que te inspiram, mas ao mesmo tempo fazem você se sentir pequeno. Seres que carregam uma presença tão forte, tão centrada, que te fazem questionar sua própria força.
Esses também são espelhos, espelhos da sua grandeza adormecida. A admiração intensa pode ser o reflexo de uma parte de você que está pronta para emergir, mas que ainda precisa de permissão interna para se manifestar. E essa permissão só pode vir de você. A lei do espelho não serve apenas para identificar o que precisa ser curado, mas também o que precisa ser ativado. É uma ferramenta de empoderamento, quando usada com consciência e verdade. O segredo está em observar as reações emocionais como chaves, não como inimigas. Cada desconforto, cada emoção intensa, cada julgamento é um portal, e ao invés de fugir deles, você pode atravessá-los com presença. Quando algo te afeta, a primeira pergunta não deve ser: por que essa pessoa fez isso comigo? Mas sim, por que isso me atinge dessa forma? Essa pergunta desloca o foco do externo para o interno, tira o poder da situação e devolve para sua consciência. E é nesse movimento que começa a verdadeira liberdade, porque ninguém mais é responsável por te salvar ou te ferir. O outro apenas ativa algo que já está em você. Esses reflexos inesperados, quando bem compreendidos, são atalhos para o despertar. Eles revelam padrões inconscientes com mais clareza do que qualquer análise racional. Eles expõem suas feridas e seus dons ocultos ao mesmo tempo. E se você aprender a decifrá-los com compaixão, sem julgamento, você começa a enxergar o mundo como um grande campo de espelhos. Não para se perder em imagens distorcidas, mas para se encontrar nas verdades esquecidas. Olhar para esses reflexos com coragem é um ato de maturidade espiritual. É escolher parar de reagir e começar a responder com consciência. É transformar cada encontro, cada conflito, cada emoção em um ensinamento. E assim, o que antes era dor, vira sabedoria. O que antes era espelho quebrado, vira portal de cura. O que antes era incômodo, vira convite da alma. A maior ilusão que criamos sobre os outros é a de que eles existem apenas fora de nós, como se fossem figuras isoladas, desconectadas da nossa história interna, sem nenhum elo com o que carregamos em silêncio. Mas o espelho não funciona assim. Ele não projeta pessoas, ele revela conteúdos. O outro que te desafia, que te encanta ou que te repele, não está ali por acaso. Ele ocupa exatamente o lugar que sua alma precisa acessar. E por isso, resistir ao espelho é resistir ao próprio processo de despertar. A vida, quando observada com lucidez, se transforma em um campo de aprendizagem constante. O espelho não é mais um inimigo, mas um mestre. E como todo bom mestre, ele não ensina com palavras suaves, mas com impacto. Ele traz o desconforto necessário para que algo em você desperte. E se você fugir desse desconforto, foge também da chance de crescer. Porque não há expansão sem exposição. A consciência se amplia à medida que você se permite ver o que estava escondido. E o espelho mostra, sempre mostra. Mas para que essa sabedoria se torne prática, é preciso aprender a decifrar o espelho com honestidade. Isso começa com um deslocamento sutil, porém profundo, de foco. Em vez de reagir automaticamente ao que te afeta, pare, sinta, observe. Pergunte-se: por que isso me incomoda tanto? Qual parte de mim está se sentindo ameaçada? Qual medo está sendo ativado? O simples ato de fazer essas perguntas abre espaço para que a resposta surja não da mente, mas da consciência. É nesse ponto que o espelho se torna alquímico. Ele não está mais apontando defeitos, mas revelando camadas. Camadas de histórias antigas, crenças limitantes, pactos inconscientes, feridas não cicatrizadas. E ao olhar para essas camadas com compaixão, você começa a reescrever sua narrativa. O outro deixa de ser o vilão, e você deixa de ser vítima. Ambos se tornam personagens sagrados de um teatro que está acontecendo para que você se veja com mais verdade. Esse processo exige coragem, porque nem sempre gostamos do que vemos no reflexo. Às vezes, ele mostra arrogância, controle, intolerância, medo disfarçado de força, carência vestida de generosidade. O espelho não tem filtros, ele revela com exatidão, e é justamente por isso que ele pode curar. Porque ao reconhecer essas partes em você, você as integra, e ao integrar, você se torna inteiro. O autoconhecimento não é um caminho de perfeição, mas de inteireza.
Eckhart Tolle nos ensina que as pessoas que mais nos incomodam são aquelas que têm acesso direto às nossas zonas cegas. Elas tocam no ego, expõem feridas, mexem com estruturas internas que ainda não foram transmutadas. E por mais desconfortável que isso seja, é ali que está o ouro. A pedra bruta que precisa ser lapidada. O diamante escondido na dor. Quando você para de lutar contra o espelho, você começa a conversar com ele. E é nessa conversa silenciosa que a transformação acontece. A prática do espelho como mestre exige presença. Exige que você esteja disposto a parar de terceirizar sua dor. Que você abandone o jogo de acusação e entre no espaço de escuta. Porque o que está sendo dito por trás do comportamento do outro, por trás do conflito, por trás do impacto emocional, é uma mensagem da sua alma. E toda mensagem da alma, por mais dura que pareça, carrega uma proposta de reconexão. Uma forma simples e poderosa de praticar isso é, diante de qualquer desconforto, trocar a pergunta "por que isso está acontecendo comigo?" por "o que isso está me ensinando sobre mim?" Essa mudança de perspectiva transforma a sua relação com a vida. Você passa a ver cada evento como uma oportunidade, cada encontro como um espelho, cada crise como um mestre. Ao longo do tempo, essa prática se torna natural. Você começa a reconhecer os sinais antes mesmo do caos se instalar. Começa a ler o mundo com os olhos da alma, entendendo que o outro não está contra você. Ele está a serviço do seu despertar. Mesmo sem saber, ele está te mostrando algo essencial. E por mais que isso pareça injusto, a verdade é que é perfeito. Porque só desperta quem está pronto. E só vê o reflexo quem tem coragem de abrir os olhos. O espelho como mestre não exige perfeição, exige presença. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas estar disponível para olhar com sinceridade. E essa sinceridade com você mesmo é o maior ato de amor. Porque é a partir dela que você começa a se libertar dos papéis que o ego construiu e a se aproximar da sua essência. Quando você aceita o espelho como um mestre, a vida deixa de ser uma sequência de ataques e defesas e passa a ser uma jornada de revelações. Você começa a honrar cada pessoa que te provocou, cada situação que te tirou do eixo, cada momento que te forçou a se olhar. Porque sem eles, você continuaria dormindo. E a alma não veio aqui para dormir. Ela veio para despertar. Chega um momento no caminho em que algo muda. Não é súbito, não é dramático, mas é profundo. Acontece quase em silêncio, como uma manhã que clareia sem fazer barulho. A dor que antes te feria passa a te ensinar. O outro, que antes era ameaça, se torna espelho, e a realidade que parecia te testar se revela como aliada. Esse é o ponto da virada espiritual. O instante em que você para de se perguntar por que as coisas acontecem e começa a perguntar o que elas estão querendo te mostrar. Você começa a perceber que as situações difíceis não são punições, mas convites. Que as pessoas que te confrontam não são obstáculos, mas portais. Que os desconfortos não são maldições, mas mensagens. Tudo muda porque sua consciência muda. O que antes era pessoal se torna simbólico. O que antes era resistência vira aceitação. Não aceitação passiva, mas ativa. Um estado interno de presença tão profundo que o mundo deixa de te empurrar e passa a te refletir com mais clareza. É aqui que o espelho deixa de ser um inimigo. Ele não está mais ali para te agredir com o reflexo da sua sombra. Ele se torna uma lente de ampliação, uma ponte para acessar aspectos seus que estavam enterrados sob camadas de medo, orgulho ou ignorância. Você começa a usar a dor como bússola. Quando algo te fere, você já sabe que ali há um campo fértil de crescimento. Quando alguém te provoca, você reconhece que ali existe um aprendizado pronto para ser revelado. Mas essa virada não acontece apenas com informação. Ela exige prática. Exige o enfrentamento das pequenas reações do dia a dia. O ciúme, a comparação, o julgamento, a autopiedade. Cada uma dessas emoções é uma peça do quebra-cabeça da sua alma. E quando você começa a observar sem se culpar, sem se defender, você começa a entender. A verdade surge. Ela se revela no espaço entre o estímulo e a resposta. No momento exato em que você poderia repetir o padrão, mas escolhe algo novo. Essa escolha é libertadora,
porque você entende que pode agir diferente, pode pensar diferente, pode sentir diferente. O espelho não te obriga a nada. Ele apenas te mostra o que está ativo dentro de você. A resposta é sua. E nesse espaço de liberdade nasce o poder espiritual. O poder de transmutar a realidade a partir de dentro. De olhar para a crítica e ver insegurança curável. De olhar para a inveja e ver um desejo legítimo pedindo atenção. De olhar para a raiva e ver um limite não respeitado que precisa ser afirmado com amor. É nesse ponto que a vida deixa de ser um campo de batalha emocional e se transforma em um laboratório de autoconhecimento. Você experimenta novos caminhos. Percebe que não precisa mais reagir a tudo. Que pode escolher o silêncio. Pode escolher o gesto. Pode escolher o perdão. E mais importante, pode escolher se ver com mais gentileza. A virada espiritual não é um fim. É um começo. Um reinício da sua relação consigo mesmo. Essa nova postura interna muda tudo. Os conflitos diminuem. As projeções se dissolvem. As relações se tornam mais leves, mais verdadeiras. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o modo como se posiciona nele. Você para de esperar que o externo te confirme, te salve ou te justifique. E começa a viver a partir da própria integridade. A partir de um centro que não depende mais da opinião alheia, nem da aceitação externa, nem do controle das circunstâncias. Krishnamurti dizia que a verdadeira liberdade começa quando você se conhece através da relação. Porque é só no espelho do outro que vemos com nitidez quem realmente somos. Não há autoconhecimento isolado. Não há espiritualidade real sem contato humano. O outro é o campo onde sua consciência pode florescer. E quando você entende isso, você começa a agradecer até pelos encontros mais difíceis. Porque eles estão te lapidando. Estão mostrando o que ainda dói, sim, mas também estão mostrando onde você ainda pode amar mais, aceitar mais, ser mais verdadeiro. Essa virada espiritual não acontece para nos tornar especiais, iluminados ou acima dos outros. Ela acontece para nos devolver a humildade, para nos lembrar que todos estamos espelhando algo, o tempo todo, e que quanto mais consciência tivermos disso, mais gentis nos tornamos, mais compassivos, mais reais. A maturidade espiritual não está em se isolar, mas em saber estar com os outros sem se perder de si. E isso só é possível quando você usa o espelho como caminho, não como prisão. Nesse novo estágio, a realidade se transforma em um mapa da alma. Cada experiência, cada olhar, cada desafio se torna uma pista, um símbolo, uma chance de voltar para casa. Porque no fundo, todo reflexo está te levando de volta ao lugar onde tudo começa, você mesmo. E quando você começa a andar esse caminho com presença, com verdade, com coragem, o espelho já não fere, ele cura. Depois da virada espiritual, o espelho deixa de ser um reflexo que paralisa e passa a ser uma ferramenta viva de reconstrução. Você já não reage como antes, mas também ainda não está totalmente livre. Agora começa o verdadeiro trabalho. Integrar. Integrar tudo o que foi visto, sentido, refletido. E isso não acontece apenas com pensamentos positivos ou frases de efeito. A integração exige presença ativa, exige escolher todos os dias não recair nos antigos reflexos, mesmo quando eles se repetem com rostos diferentes. O mundo não para de espelhar só porque você despertou. Ele continua mostrando, com generosidade e exatidão, tudo aquilo que ainda pulsa em você. Mas agora você tem olhos para ver. Tem recursos internos que antes estavam adormecidos. E tem, acima de tudo, a disposição de se responsabilizar pelo que sente, sem se condenar por isso. A grande virada é essa. Você começa a se acolher no lugar onde antes se rejeitava. Começa a ouvir a parte de si que antes silenciava. E isso muda absolutamente tudo. A integração é o processo de reescrever a própria história a partir do reconhecimento dos reflexos. Não se trata de negar o que foi vivido, mas de compreender que cada dor projetada foi uma chance de ver uma ferida. Cada pessoa que te tirou do eixo foi, sem saber, uma facilitadora do teu mergulho interno. E mesmo que isso tenha sido feito com dureza, com ausência de consciência, o que importa agora é o que você faz com o que foi revelado. Nesse ponto, o espelho vira aliado.
Ele não mostra apenas o que dói, mas também o que está florescendo. Você começa a ver em outras pessoas aspectos seus que estavam em construção. A firmeza que você tanto admirava agora começa a se manifestar em você. A tranquilidade que parecia distante agora já ecoa em pequenas escolhas. O amor próprio que parecia inatingível começa a se revelar nos limites que você finalmente está aprendendo a colocar. Integrar é reconhecer esses sinais e aceitá-los como partes legítimas de quem você é, sem dúvida, sem culpa. E ao mesmo tempo, é olhar para as partes que ainda se repetem com compaixão. O espelho não cobra perfeição, ele só exige honestidade. Quando uma situação te provoca, mesmo depois de tudo que você já aprendeu, não se culpe. Apenas olhe de novo. O reflexo está mais sutil, talvez mais profundo, mas ainda assim é um chamado. Há algo em você pedindo espaço, pedindo voz, pedindo cura. Você começa a perceber que os reflexos mudam à medida que você muda. As situações ganham outras nuances. As pessoas que antes te feriam já não têm o mesmo poder. As críticas já não te atravessam com tanta força. A carência, o medo, a comparação vão perdendo espaço. Não porque desapareceram, mas porque você começou a se ver com mais verdade. E quanto mais verdade há no olhar, menos espaço há para a projeção. Nesse estágio, você desenvolve uma escuta mais profunda de si. Percebe quando algo está vindo do ego e quando vem da alma. Entende que algumas reações ainda surgem, mas já não comandam. Você observa antes de agir, questiona antes de culpar, respira antes de responder. E isso é integração. Ter consciência suficiente para não repetir o passado, mesmo quando ele tenta se apresentar de novo. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Essa é a essência da integração. Não se trata de lutar contra o espelho, mas de aprender a andar com ele. De reconhecer que, às vezes, ele ainda vai mostrar algo que incomoda. Mas agora você tem outra postura. Você olha com os olhos de quem sabe que cada incômodo carrega um pedaço da chave. A chave que abre a porta da sua própria inteireza. E nessa jornada, a vida passa a te oferecer espelhos mais refinados. Não apenas pessoas que te ferem, mas pessoas que te elevam. Não apenas conflitos, mas encontros. Não apenas provas, mas confirmações. Porque o reflexo também mostra quando você está pronto. Quando você integrou algo. Quando aquele antigo padrão já não te move mais. E isso não acontece de forma ruidosa. É sutil. Você percebe que não se abala mais como antes, que consegue sustentar o silêncio onde antes explodia, que consegue sentir empatia onde antes havia julgamento. Esse é o sinal de que você está voltando para casa, para a sua essência, para o lugar onde o espelho não te separa mais de quem você é, mas te reconecta. A jornada do espelho não é sobre se tornar alguém novo, é sobre deixar de resistir a quem você sempre foi. E para isso, é preciso coragem. Coragem de olhar. Coragem de sustentar o que se vê. Coragem de se acolher mesmo quando o reflexo ainda mostra algo que dói. A integração é o casamento entre sombra e luz, entre aquilo que você escondeu e aquilo que você quer manifestar. É o momento em que você reconhece que o outro nunca foi seu inimigo. Foi seu mestre, seu espelho, seu aliado invisível no processo de se tornar inteiro. E quando essa consciência se instala, a realidade muda, porque você muda. E o que está fora não tem escolha, a não ser acompanhar. Chega um ponto em que o espelho já não grita. Ele não precisa mais chamar sua atenção com dor, repetição ou choque. Ele se suaviza, torna-se silencioso, sutil, quase imperceptível. E isso não é porque a vida parou de te testar, mas porque você parou de se perder nos testes. Você agora reconhece a linguagem do reflexo antes mesmo dele se formar por completo. Aprendeu a ler os sinais antes do caos. Aprendeu a ouvir o corpo antes do colapso. A perceber o desconforto antes que ele vire conflito. Isso não é dom, é presença. O estágio mais elevado da lei do espelho não é o controle sobre o que você sente, mas a lucidez com que você se vê. É o estado em que o julgamento já não encontra espaço,
porque você compreendeu que tudo faz parte. Que até aquilo que parece falha carrega um propósito, que até o desconforto tem sua beleza. Que o outro nunca esteve separado de você, porque tudo é consciência se refletindo através de múltiplas formas. Nesse lugar interno, você começa a perceber a perfeição por trás do movimento da vida. Os encontros não são mais acasos, são guias. As perdas não são castigos, são liberação. As repetições não são fracassos, são ensaios para um novo nível de consciência. Tudo ganha contorno sagrado, até a tristeza, até o medo, até o erro, porque você sabe que tudo é reflexo da jornada. E você não está mais lutando com o caminho, está andando com ele. Olhar-se com clareza não é apenas ver o que está errado, é ver o que está emergindo. É perceber as pequenas vitórias internas que não geram aplausos, mas que marcam a evolução silenciosa da alma. É ver que você já não se abandona como antes, que sustenta sua verdade mesmo quando ninguém a valida, que consegue escolher o amor próprio mesmo quando o espelho tenta te desafiar. Isso é espiritualidade viva, não teórica, não conceitual, viva. E é nesse ponto que o espelho se dissolve. Não porque ele deixa de existir, mas porque ele se torna transparente. A realidade continua refletindo, mas você já não precisa de tanto impacto para perceber. Você vê através, lê as entrelinhas, escuta o não dito, sente o invisível e age a partir da consciência, não da reação. Esse é o verdadeiro sinal de que a lei do espelho cumpriu seu propósito. Ela te ensinou a se ver para além das imagens. O mundo externo se organiza de outra forma quando você se organiza por dentro. Você percebe que já não atrai o mesmo tipo de dinâmica, porque deixou de alimentar a mesma frequência. Já não é atraído por certos padrões, porque reconheceu que eles não refletem mais quem você escolheu ser. E quando um velho reflexo aparece, você sabe que ele está ali apenas para te lembrar do caminho, não, para te prender ao passado. Esse estágio não é linear. Você pode oscilar, pode ter dias em que se vê com clareza e dias em que o espelho volta a embaçar. Mas a diferença é que agora você sabe limpar, sabe respirar antes de agir, sabe acolher antes de julgar, e sabe, acima de tudo, que está em processo. Não existe fim, existe continuidade. A jornada da alma não termina quando o reflexo se acalma. Ela continua, agora com mais leveza, com mais consciência, com mais verdade. Thich Nhat Hanh dizia que você é eu e eu sou você. Quando essa frase deixa de ser uma ideia bonita e se torna uma experiência real, o espelho se torna comunhão. Você olha para o outro e vê a si mesmo. E isso não te faz querer se proteger, mas se conectar. Porque entende que a luz do outro também é sua. E que a dor do outro também é parte da sua humanidade. Não existe mais separação. Existe presença. Presença é a capacidade de estar inteiro em si, mesmo diante do reflexo. É a disposição de não fugir da vida, mas habitá-la com totalidade. É olhar o mundo com olhos de alma e ver em cada detalhe uma chance de expansão, uma chance de voltar para dentro e, ao mesmo tempo, de se entregar para o fluxo da existência com confiança. Porque quando você sabe quem é, não precisa mais controlar o que o mundo te mostra. Você confia, você permite, você vive. E nesse ponto, o espelho deixa de ser mestre e se torna extensão. Você não está mais tentando aprender com o mundo, mas co-criando com ele. Cada gesto seu é um reflexo do que já foi integrado. Cada palavra sua carrega a energia do que foi compreendido. Cada escolha sua molda o espelho do amanhã. Você não é mais refém dos reflexos. Você é fonte. E então, algo profundo se instala. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma clareza que não oscila com o tempo. Uma liberdade que não exige que o mundo mude, porque você já mudou. Esse é o fim da luta com o reflexo e o começo da dança com a realidade. Agora que você caminhou por essa jornada, talvez esteja sentindo algo diferente. Não é um saber intelectual, é mais sutil, um eco interno, como se alguma parte sua finalmente tivesse sido nomeada. Como se aquilo que você sempre sentiu
mas nunca soube explicar, agora tivesse ganhado forma. O espelho esteve presente o tempo todo, nas alegrias e nas dores, nos encontros e nos rompimentos, nos ciclos que se repetiam e nos momentos em que o silêncio te ensinava mais do que 1000 palavras. Você só precisava aprender a ver. A lei do espelho não é uma ideia a ser memorizada, é uma verdade a ser vivida. Ela não se encaixa em fórmulas, em regras fixas, em respostas prontas. Ela se revela de forma única em cada ser. E é por isso que exige escuta, exige sensibilidade, exige presença radical. Porque o reflexo que o mundo te mostra hoje não será o mesmo amanhã. Ele muda com você, cresce com você. E quanto mais você mergulha em si, mais nítido ele se torna. O que talvez antes parecia uma teoria distante agora se torna prático. Você começa a lembrar nos pequenos gestos que tudo comunica, que a vida fala através dos detalhes, que os sentimentos que surgem diante dos outros carregam mais informações sobre você do que sobre eles. E que quanto mais você se responsabiliza pelo que sente, mais livre você se torna. A liberdade verdadeira não está em controlar o que acontece lá fora, mas em reconhecer que tudo o que acontece tem algo a dizer sobre dentro. Esse não é um caminho fácil, mas é um caminho honesto. E na honestidade existe cura, existe reconciliação com partes suas que estavam esquecidas. Existe reencontro com dons que estavam sufocados. Existe alívio. Não o alívio de quem foge da dor, mas de quem finalmente para de fugir de si. Porque não há mais necessidade de lutar com os reflexos. Eles agora são ferramentas, são mapas, são mensagens. E quando você aprende a escutá-las, a vida muda de tom. Fica mais leve, mais clara, mais sua. Você pode sim voltar ao velho padrão. Pode se irritar, julgar, projetar, reagir. E tudo bem, porque agora você sabe que pode também parar, respirar, olhar. Que pode escolher sair do reflexo automático e voltar para a consciência. Esse espaço de escolha é a sua conquista. É a prova de que você não é mais refém do que vê no outro, mas guardião do que nasce dentro. A partir de agora, toda vez que algo te tocar, te afetar, te provocar, lembre-se, esse é o espelho falando com você. Não para te culpar, mas para te mostrar onde ainda há algo esperando para ser amado, entendido, transmutado. Não se apresse em interpretar. Apenas sinta, escute. Permita que a verdade se revele sem esforço. Ela sempre vem. E quando vem, transforma. O que está fora sempre responderá ao que está dentro. Esse é o código oculto, a senha silenciosa da alma. E quando você passa a viver a partir desse lugar, não há mais como voltar ao antigo modo de existir, porque a consciência, uma vez expandida, não retrocede. Ela continua, dia após dia, espelho após espelho, revelando, integrando, libertando. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você está pronto. Pronto para deixar de resistir. Pronto para parar de culpar. Pronto para ver com clareza. A vida está te mostrando, agora mesmo, onde está o próximo passo. E ele começa dentro. Sempre dentro. Então respire. Olhe ao redor. Olhe para si. Não com julgamento, mas com curiosidade, com amor, com verdade. Porque nesse instante, neste exato segundo em que você ouve estas palavras, o espelho está te mostrando algo. E você está pronto para ver. Se essa jornada tocou a sua alma, permita que ela siga tocando outras. Compartilhe-me esse reflexo com quem também está buscando se ver. Porque a cura, quando compartilhada, ecoa. E a verdade, quando revelada, liberta não apenas quem a encontra, mas todos que cruzam seu caminho. A realidade não mente. O espelho está sempre limpo. São os olhos da consciência que precisam aprender a enxergar.